Você está minerando Bitcoin durante uma cirurgia cardíaca. Eu disse isso baixinho. Aliás, como se estivesse dizendo ao Dr. Colin Rosell que o café dele estava frio. Meu nome é Travis Belden. Tenho 34 anos e sou administrador de sistemas no St. Alder Regional Medical Center em St. Paul, Minnesota, há 3 anos. Eu cuido do tempo de atividade do servidor, manutenção do banco de dados, patches de segurança, o tipo de trabalho que mantém as máquinas de suporte à vida funcionando e os registros dos pacientes acessíveis quando os cirurgiões precisam deles às 3 horas da manhã. Levo isso a sério porque pessoas morrem quando os sistemas falham. Naquela manhã de terça-feira, eu estava monitorando picos incomuns de GPU em nosso cluster de servidores principal. Padrões estranhos fora do horário de pico, exatamente quando as salas de cirurgia estavam mais ocupadas. Poder de processamento sendo desviado de funções críticas. O tipo de coisa que faz os ventiladores ficarem lentos ou os sistemas de monitoramento de pacientes travarem. Então, investiguei mais a fundo e encontrei scripts de mineração não autorizados enterrados nos registros do servidor, carteiras de criptomoedas e históricos de transações, todos rastreados até um endereço registrado que pertencia ao Dr. Rosell, nosso diretor de inovação, contratado 6 meses antes para modernizar as operações do hospital. Ele estava desviando o poder computacional de sistemas vitais para minerar moeda digital enquanto os pacientes estavam em mesas de operação. Quando entrei em seu escritório naquela manhã com as impressões das evidências, ele nem pareceu surpreso, apenas se recostou na cadeira e sorriu como se eu fosse um garoto que tivesse descoberto onde ele escondeu os biscoitos. Travis, disse ele, você é muito tacanho para inovação tecnológica de verdade. Coloquei os papéis em sua mesa. Programadores visionários encontram fontes de receita criativas, continuou ele. Hospitais precisam de fontes alternativas de renda. Isso é pensar no futuro. Olhei para ele. Este homem estava falando sobre inovação enquanto potencialmente comprometia equipamentos cirúrgicos durante as operações. Os servidores estão superaquecidos, eu disse. Os sistemas de monitoramento de pacientes estão sofrendo microatrasos. Impacto insignificante, ele acenou com a mão. Eu fiz os cálculos. Você fez cálculos sobre o risco aceitável para a segurança do paciente. Você não entenderia o panorama geral. Foi aí que eu soube que não era incompetência ou descuido. Foi deliberado, calculado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e não se importava com as consequências. Peguei os papéis da mesa dele. Entendido, eu disse. Saí do escritório dele, voltei para minha estação de trabalho e comecei a fazer cópias de tudo. Trilhas de auditoria completas, registros de IP, trechos de código, carimbos de data-hora, endereços de carteira, registros de transações, tudo que comprovava o que estava acontecendo. E quando algo em sua voz me disse que a conversa não tinha acabado, aquela confiança silenciosa de alguém que achava que tinha tudo sob controle, ele estava errado. Trabalhei em hospitalar por 8 anos antes de St. Alder. Comecei em uma instalação menor em duto. Mudei-me para Twin Cities quando meu pai adoeceu. Queria estar mais perto da família enquanto ele fazia os tratamentos. Tecnologia da saúde não é um trabalho glamouroso. Você é o cara que as pessoas chamam quando o sistema da farmácia trava ou quando o médico não consegue acessar os prontuários dos pacientes. Longas horas, muito estresse, mas importa. Cada sistema que mantenho pode significar a diferença entre a vida e a morte para o pai, a mãe ou o filho de alguém. Foi isso que tornou a atitude do Dr. Rosell tão perturbadora. Ele havia sido contratado como parte de uma iniciativa de modernização hospitalar. Jovem, carismático, falava muito bem sobre transformação digital e otimização de receita. A diretoria o adorava. Ele tinha diplomas de escolas de prestígio e experiência em startups de tecnologia. Mas, desde o primeiro dia, algo parecia estranho. Ele fazia solicitações que não faziam sentido, pedindo acesso de administrador a sistemas que não era da sua conta, querendo relatórios detalhados sobre a capacidade do servidor durante os horários de pico. Quando eu explicava protocolos de segurança ou mencionava requisitos de conformidade, ele me olhava como se eu estivesse sendo deliberadamente difícil. Precisamos pensar fora das estruturas tradicionais, dizia ele, romper com o pensamento legado. Os outros funcionários de TI começaram a evitá-lo. Janete, da gerência de banco de dados, me disse que ele havia pedido a ela para instalar um software de monitoramento experimental sem passar pelos canais adequados. Kevin, da segurança de rede, mencionou solicitações estranhas de modificações no firewall. Mas os sinais de alerta começaram a se acumular de verdade há 3 meses. O desempenho do servidor começou a cair durante o horário cirúrgico. Nada catastrófico, mas perceptível.
Tempos de resposta mais lentos. Sistemas de backup disparando com mais frequência. O tipo de problema que não deveria acontecer com nosso hardware. Executei diagnósticos, atualizei drivers, otimizei consultas ao banco de dados. Nada explicava o padrão. Então, comecei a notar o timing. Os problemas de desempenho estavam relacionados aos períodos em que o Dr. Rosell estava no prédio. Noites longas, fins de semana, madrugadas, horários em que a supervisão administrativa era mínima. Mencionei isso à minha supervisora, mas ela estava lidando com cortes no orçamento e escassez de pessoal. Ela me disse para continuar monitorando e documentar qualquer coisa em comum. Então eu fiz. Comecei a registrar tudo. Cargas do servidor, tráfego de rede, padrões de acesso do usuário, construíram um quadro abrangente do que estava acontecendo com nossos sistemas. A operação de mineração era sofisticada, oculta em processos aparentemente legítimos, programados para serem executados em janelas específicas, projetados para evitar a detecção por ferramentas de monitoramento padrão. Alguém havia pensado muito nisso. Foi isso que mais me incomodou. Não se tratava de um erro de amador. O Dr. Rosell havia planejado tudo cuidadosamente, sabendo exatamente os riscos que estava criando para os pacientes. Quando finalmente o confrontei, sua resposta confirmou minhas piores suspeitas. Ele não estava apenas ciente dos riscos. Ele os havia calculado e decidido que eram aceitáveis. Foi então que percebi que a questão ia além do simples uso não autorizado do servidor. O aviso de rescisão chegou na manhã seguinte. Com efeito imediato, disse a diretora de RH, deslizando a papelada sobre a mesa. Acesso não autorizado a ferramentas administrativas restritas, violação da política da empresa em relação aos protocolos de segurança do sistema. Li o documento. Cada acusação era tecnicamente precisa, mas completamente distorcida. Sim, eu tinha acessado os logs do servidor. Sim, eu tinha rastreado os padrões de tráfego da rede. Sim, eu tinha examinado as atividades das contas de usuário. Tudo o que fazia literalmente parte da minha descrição de cargo. Esses são procedimentos de diagnóstico de rotina, eu disse. O Dr. Rosell acha que você ultrapassou sua autoridade, ela respondeu. Ele recomendou a demissão imediata para proteger as operações confidenciais do hospital. Fiquei ali sentado por um momento, absorvendo a informação. O homem que estava minerando criptomoedas ilegalmente nos servidores do hospital estava me demitindo por descobrir sua operação. E os scripts de mineração? Perguntei. Não tenho certeza do que você está se referindo. Ela realmente não sabia. O Dr. Rosell havia manipulado isso como um problema de segurança de ti, me retratando como um administrador desonesto que havia violado o protocolo. Narrativa limpa. Nenhuma menção às evidências reais que eu havia encontrado. Assinei os papéis de rescisão sem discutir, entreguei meu crachá de acesso e as chaves do prédio, fui até minha caminhonete e fiquei sentado no estacionamento por 20 minutos, sem raiva, apenas pensando. Não se tratava mais do meu trabalho. O Dr. Rosell havia cometido um erro de cálculo crítico. Ele pensou que me demitir faria o problema desaparecer, que remover a pessoa que descobriu sua operação apagaria de alguma forma as evidências. Mas eu já tinha feito backup de tudo. Documentação completa armazenada em vários locais. Carimbos de data e hora comprovando quando as atividades de mineração ocorreram. Registros de transações mostrando para onde os lucros foram. Dados de correlação demonstrando o impacto nos sistemas hospitalares durante procedimentos cirúrgicos. Ele havia se livrado da testemunha, mas não do depoimento. Liguei minha caminhonete e dirigi para casa. Passei a tarde organizando as evidências em um relatório abrangente, endereços IP, transações de carteira, registros de desempenho do sistema, tudo disposto em ordem cronológica com documentação clara das implicações para a segurança dos pacientes. Então, fiz uma ligação. O Departamento de Saúde de Minnesota tem uma linha direta para denúncias de fraude. Leva cerca de 10 minutos para registrar uma reclamação formal se você tiver a documentação adequada. Eles fazem perguntas detalhadas sobre operação de mineração, o momento durante os procedimentos cirúrgicos e o potencial impacto no atendimento ao paciente. Precisaremos encaminhar isso ao Conselho Médico, disse o investigador, e provavelmente ao gabinete do inspetor-geral. Isso envolve potenciais violações das regulamentações federais de saúde. Entendo. O senhor está disposto a prestar depoimento, se necessário? Sim. Desliguei e fiz o jantar, assisti ao noticiário, fui dormir cedo. O Dr. Rosell achou que tinha resolvido o problema me eliminando. Ele estava prestes a descobrir que só o havia tornado maior.
A investigação começou na terça-feira de manhã. Eu estava tomando café em casa quando meu telefone tocou. Número desconhecido com DDD de Minnesota. Sr. Beldon, aqui é a agente especial Patricia Walsh, do gabinete do inspetor-geral. Analisamos sua reclamação sobre mineração de criptomoedas no Centro Médico Regional St. Alder. O senhor pode se reunir com nossa equipe forense esta tarde? Sim. Precisaremos de acesso à sua documentação e queremos sua presença quando examinarmos os servidores do hospital. 2 horas depois, eu estava voltando para St. Alder com 3 investigadores federais e um especialista em computação forense. O olhar do doutor à cara do Rosell ao me ver no saguão valeu a pena. Qual o significado disso? Ele exigiu, aproximando-se do nosso grupo. Doutora Rosell, a agente Walsh mostrou suas credenciais. Estamos aqui por causa de alegações de uso não autorizado do sistema que afetam as operações de atendimento aos pacientes. Precisaremos de acesso à sua sala de servidores. Isso é ridículo. O Sr. Beldon foi demitido por violações de segurança. Ele não está autorizado a entrar neste prédio. Ele está aqui como testemunha em uma investigação federal. A administradora do hospital apareceu, parecendo confusa e preocupada. Em poucos minutos, tivemos acesso total à infraestrutura de TI. O que o perito forense encontrou excedeu até mesmo a minha documentação. A operação de mineração era mais extensa do que eu imaginava. Múltiplas carteiras de criptomoedas, transações que datavam de 4 meses, lucros estimados superiores a $60 mil, tudo isso enquanto desviavam poder de processamento de sistemas médicos críticos. Mas a verdadeira revelação veio quando rastrearam a atividade da rede durante procedimentos cirúrgicos específicos. Vejam só, disse o perito, apontando para a tela do seu laptop. Em 15 de março, durante uma cirurgia cardíaca de 6 horas, a atividade de mineração atingiu o pico de capacidade. O sistema de monitoramento de pacientes sofreu um atraso de 12 segundos no processamento de dados. 12 segundos não parece muito, mas quando o coração de alguém para durante uma cirurgia, 12 segundos podem significar dano cerebral permanente ou morte. O agente Walsh se voltou para o Dr. Rosell. O senhor sabia que sua operação de mineração estava impactando sistemas vitais críticos durante procedimentos cirúrgicos ativos? Não há evidências de danos ao paciente, disse ele rapidamente. Não foi isso que perguntei. O administrador do hospital se adiantou. Dr. Rosell, isso é verdade? O senhor tem executado software não autorizado em nossos sistemas médicos? Isto é um mal-entendido. Eu estava testando fluxos de receita inovadores para ajudar a compensar os custos operacionais do hospital. A atividade de mineração foi cuidadosamente programada para minimizar qualquer impacto. Durante as cirurgias, a voz do agente Walsh era monótona. Os cálculos mostravam risco insignificante. Foi então que entendi toda a extensão do que ele havia feito. Não se tratava apenas de roubo ou uso não autorizado do sistema. O Dr. Rosell havia conscientemente comprometido a segurança do paciente para lucro pessoal, depois calculou os riscos e decidiu que eram aceitáveis. A equipe de investigação passou 6 horas documentando tudo. Logs do servidor, registros financeiros, correspondência entre o Dr. Rosell e as corretoras de criptomoedas. Eles encontraram e-mails nos quais ele havia pesquisado a lucratividade da mineração e a comparado com potenciais impactos no desempenho do sistema. Uma mensagem para um consultor de tecnologia foi particularmente contundente. Precisamos otimizar a eficiência da mineração durante os horários de pico do hospital. Podemos aumentar a utilização da GPU sem disparar alertas de monitoramento? Outro e-mail discutiu limites de latência aceitáveis para equipamentos médicos e se breves atrasos no monitoramento do paciente seriam percebidos pela equipe cirúrgica. Ele pesquisou os riscos, calculou as probabilidades e decidiu que o potencial dano ao paciente era um custo aceitável para seus lucros com criptomoedas. À noite, o Dr. Rosell solicitou representação legal. O administrador do hospital convocou uma reunião de emergência do conselho. A agente Walsh perguntou se eu estaria disponível para depoimentos adicionais à medida que a investigação se expandisse. Isso é só o começo, disse ela. Precisamos determinar se algum paciente foi realmente prejudicado pelos atrasos do sistema que poderiam transformar isso em acusações criminais. Voltei para casa naquela noite sabendo que o plano cuidadosamente elaborado do Dr. Rosell estava fracassando. Ele tentou eliminar o problema me demitindo, mas investigadores federais não se importam com disputas trabalhistas. Eles se importam com evidências. E agora ele estava enfrentando algo muito maior do que uma questão pessoal. A revisão do conselho médico começou na semana seguinte. A doutora
Margaret Reis, a investigadora principal, era uma cirurgiã com 30 anos de experiência e tolerância zero para qualquer coisa que comprometesse a segurança do paciente. Ela havia revisado casos envolvendo negligência médica, falhas de equipamento e negligência administrativa. Ela nunca tinha visto nada parecido com a operação do Dr. Rosell. Na minha opinião profissional, disse ela durante a audiência formal, desviar intencionalmente recursos computacionais de sistemas vitais críticos representa negligência grave e risco intencional para os pacientes. O Conselho havia intimado registros dos últimos 6 meses. O que eles descobriram pintou um quadro perturbador de fraude sistemática. O Dr. Rosell não estava apenas minerando criptomoedas. Ele estava ativamente ocultando o impacto nas operações do hospital. Relatórios de desempenho de equipamentos médicos foram alterados. O registro de manutenção do sistema mostrou exclusões suspeitas. Vários casos de mau funcionamento de equipamentos cirúrgicos foram atribuídos a problemas técnicos de rotina, e não à causa real. Conflitos de recursos com software de mineração. A revelação mais prejudicial veio da revisão dos registros cirúrgicos. Em 3 de abril, durante uma apendicectomia de emergência, o sistema de monitoramento do paciente apresentou um atraso de 47 segundos na exibição dos sinais vitais. A equipe cirúrgica notou a anomalia, mas presumiu que fosse um atraso do equipamento. O paciente sobreviveu, mas o atraso impediu a detecção precoce de flutuações da pressão arterial que exigiram intervenção imediata. Em 22 de abril, um sistema de monitoramento de anestesia travou por 18 segundos durante uma remoção de rotina da vesícula biliar. Novamente, a equipe cirúrgica compensou, mas o incidente criou riscos e estresse desnecessários durante o procedimento. Em 7 de maio, o incidente mais grave durante uma cirurgia cerebral complexa, os sistemas de imagem sofreram atrasos no processamento que forçaram a equipe cirúrgica a interromper a operação por 3 minutos enquanto o equipamento era recalibrado. 3 minutos de incerteza durante a cirurgia cerebral porque o Dr. Rosell queria minerar Bitcoin. O Conselho também descobriu irregularidades financeiras além da operação com criptomoedas. O Dr. Rosell estava cobrando do hospital por consultoria de otimização de sistemas enquanto, na verdade, instalava software de mineração. Ele havia enviado ordens de compra para placas de vídeo de alto desempenho, alegando que eram necessárias para aprimoramentos em imagens médicas. As placas foram desviadas para mineração de criptomoedas. Ele também havia criado faturas falsas de fornecedores para softwares de segurança que, na verdade, estavam minerando taxas de acesso ao pool. O roubo total ultrapassou $120 mil em equipamentos e fraude de faturamento, além dos lucros com criptomoedas. Mas o Conselho estava mais preocupado com o padrão de fraude. Não se tratou de má conduta oportunista, explicou o Dr. Reis. O Dr. Rosell ocultou sistematicamente suas atividades, criando, conscientemente, riscos à segurança dos pacientes. Ele falsificou relatórios de manutenção, apagou registros do sistema e deturpou o mau funcionamento dos equipamentos para evitar ser detectado. A investigação também revelou que o Dr. Rosell vinha pesquisando operações semelhantes em outros hospitais. Registros de e-mail mostraram correspondência com fóruns de mineração de criptomoedas, onde ele discutiu oportunidades de mineração de servidores em hospitais e compartilhou estratégias para evitar a detecção pelas equipes de segurança de TI. Ele planejava expandir a operação para outras instalações médicas se o St. Alder se mostrasse bem-sucedido. O relatório final do Conselho Médico foi devastador. O Dr. Colin Rosell demonstrou desrespeito deliberado à segurança dos pacientes, fraude sistemática à administração do hospital, roubo de recursos institucionais e práticas fraudulentas de cobrança. Suas ações representam uma violação fundamental da ética médica e dos padrões profissionais. Eles recomendaram a revogação imediata da licença, processo criminal e proibição permanente de funções na administração da saúde. O Conselho Médico Estadual votou unanimemente pela aceitação das recomendações. A licença médica do Dr. Rosell foi suspensa enquanto aguardava acusações criminais. O hospital demitiu-o e iniciou um processo civil para recuperar os fundos roubados. O gabinete do inspetor-geral encaminhou o caso ao Ministério Público Federal por acusações de fraude eletrônica e fraude na área da saúde. Quando tudo foi documentado e arquivado, o Dr. Rosell enfrentava 15 acusações federais e uma possível pena de prisão de até 20 anos. Sua inovadora fonte de receita lhe custou a carreira, a liberdade e a reputação profissional. Enquanto isso, eu recebia ofertas de emprego de 3 redes hospitalares diferentes. Os promotores federais agiram mais rápido do que qualquer um esperava. 2 semanas após o relatório do Conselho Médico, o Dr. Rosell foi indiciado por 14 acusações de fraude eletrônica, fraude na área da saúde e crimes cibernéticos.
O Departamento de Justiça queria dar o exemplo de alguém que havia comprometido a segurança do paciente para lucro pessoal. O caso atraiu atenção nacional. Especialistas em segurança cibernética na área da saúde o consideraram inédito. A ideia de um administrador de hospital arriscar a vida de pacientes para minerar criptomoedas tornou-se um símbolo de tudo o que há de errado em priorizar o lucro em detrimento do atendimento. Testemunhei perante um grande júri federal, explicando os detalhes técnicos da operação de mineração e seu impacto nos sistemas hospitalares. Os promotores foram minuciosos, examinando cada evidência com precisão forense. Mas o depoimento mais contundente veio das equipes cirúrgicas. A doutora Patrícia Morrison, a cirurgiã cardíaca que realizou a cirurgia cardíaca de 6 horas durante o pico da atividade de mineração, ficou furiosa ao saber dos atrasos no sistema. Percebemos atrasos nos monitores de monitoramento de pacientes, ela testemunhou. Breves atrasos que nos forçaram a confiar em indicadores de backup e observações manuais. Atribuímos isso ao envelhecimento normal do equipamento, sem saber que alguém estava comprometendo deliberadamente nossos sistemas. O Dr. James Kellner, que realizou a cirurgia cerebral afetada pelos atrasos nas imagens, foi ainda mais direto. Se eu soubesse que a equipe administrativa estava executando software não autorizado durante procedimentos críticos, teria exigido sua remoção imediata das instalações. A segurança do paciente depende da confiabilidade absoluta do sistema. As evidências eram avassaladoras. Registros de servidores, registros financeiros, transações de criptomoedas, dados de desempenho do sistema, registros de pacientes e depoimentos da equipe médica criaram um caso incontestável. O advogado de defesa do Dr. Rosell tentou argumentar que nenhum paciente havia sido diretamente prejudicado pela operação de mineração. A resposta do promotor foi devastadora. O réu criou um cenário de roleta russa com vidas de pacientes. O fato de ninguém ter morrido não atenua a colocação intencional em risco de pessoas vulneráveis sob cuidados médicos. O julgamento durou 3 dias. O júri deliberou por 2 horas. Culpado em todas as acusações. O Dr. Rosell recebeu 8 anos de prisão federal e 5 anos de liberdade condicional. E restituição de mais de $400 mil, incluindo custos investigativos, honorários advocatícios e despesas com remediação do sistema. A declaração de sentença do juiz foi particularmente contundente. Profissionais médicos ocupam cargos de extraordinária confiança. Pacientes e familiares dependem dos sistemas hospitalares para funcionar de forma confiável durante seus momentos mais vulneráveis. O réu violou essa confiança da maneira mais cínica possível, priorizando o lucro pessoal em detrimento da vida humana. Mas a história não terminou com a condenação. O caso motivou audiências no Congresso sobre segurança cibernética na área da saúde. Novas regulamentações federais exigiam que os hospitais implementassem sistemas de monitoramento aprimorados para a infraestrutura de TI. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos criou uma força-tarefa sobre padrões de segurança cibernética em instalações médicas. O St. Alder Regional Medical Center me contratou como diretor de segurança da informação com a missão de reconstruir toda a sua infraestrutura de TI e implementar protocolos de segurança cibernética líderes do setor. Outros hospitais começaram a me procurar, buscando consultoria sobre a prevenção de incidentes semelhantes. Em 6 meses, eu era consultor para uma dúzia de instalações médicas em todo o Centro-Oeste, ajudando-as a auditar seus sistemas e treinar a equipe para reconhecer atividades não autorizadas. O trabalho era gratificante de uma forma que meu emprego anterior nunca havia sido. Em vez de apenas manter os sistemas, eu estava protegendo ativamente os pacientes, prevenindo o tipo de negligência que havia colocado vidas em risco em St. Alder. O Dr. Rosell achava que estava sendo inovador, encontrando fontes criativas de receita e minimizando os riscos por meio de cálculos cuidadosos. Ele havia calculado tudo errado. A verdadeira inovação era manter a integridade absoluta nos sistemas dos quais as pessoas dependem para suas vidas. Isso não é pensamento tacanho. Isso é responsabilidade profissional. A sentença de prisão foi proferida em uma fria manhã de dezembro em um tribunal federal. Sentei-me na galeria observando o Dr. Rosell em seu macacão laranja enquanto o juiz lia o veredito. 8 anos de prisão federal, 5 anos de liberdade condicional supervisionada, restituição integral mais danos. Ele tentou reduzir a pena para acusações menores, alegando que suas ações eram inovação equivocada e não fraude criminosa. Os promotores não estavam interessados. O réu sistematicamente colocou vidas de pacientes em risco para lucro pessoal, disse o promotor durante as alegações finais. Isso representa o pior tipo de traição à ética médica e à confiança pública. Quando o juiz perguntou se o Dr. Rosell tinha alguma declaração final,
Ele se levantou lentamente. Ainda acredito que os hospitais precisam de soluções inovadoras de receita, disse ele. Meus métodos podem ter sido falhos, mas a visão subjacente era sólida. Mesmo enfrentando 8 anos de prisão, ele não conseguiu admitir que minerar criptomoedas durante cirurgias fosse fundamentalmente errado. A resposta do juiz foi rápida. O tribunal não encontra evidências de remorso ou compreensão da gravidade desses crimes. O réu continua a caracterizar o risco intencional de pacientes como inovação. Essa atitude demonstra a necessidade de um período substancial de encarceramento para proteger o público. Pena máxima enquanto o juiz conduzia o Dr. Rosell algemado. Ele olhou novamente para a galeria. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento. Eu não sorri, não assenti, apenas o observei ir embora. Não se tratava de satisfação pessoal. Tratava-se de consequências. Finalmente alcançar alguém que havia calculado que a segurança do paciente era um risco aceitável para lucro pessoal. A sala do tribunal esvaziou-se silenciosamente. Repórteres registraram suas matérias sobre o caso histórico. Administradores de hospitais de todo o país compareceram para assistir aos procedimentos. Lá fora, no frio de dezembro, a agente Walsh se aproximou de mim. Obrigada por trazer isso à tona, disse ela. Casos como este impedem que outros façam cálculos semelhantes. Apertei sua mão e caminhei até minha caminhonete. A notificação chegou 6 meses depois. O recurso do Dr. Rosell foi negado. Sua licença médica foi permanentemente revogada. Os lucros com criptomoedas foram apreendidos e devolvidos ao Centro Médico Regional St. Alder para melhorias na segurança cibernética. Eu estava em meu novo escritório no hospital, revisando os protocolos de segurança das salas cirúrgicas. Os mesmos sistemas que ele havia comprometido agora estavam protegidos por um software de monitoramento de nível militar que detectava qualquer processo não autorizado em segundos. Minha equipe havia implementado salvaguardas que impossibilitavam outra operação de mineração. Monitoramento de recursos em tempo real, detecção automatizada de ameaças, canais de comunicação criptografados para todos os dispositivos médicos, o tipo de segurança abrangente que deveria ter sido implementada desde o início. O trabalho era mais exigente do que meu antigo cargo, mas infinitamente mais significativo. Cada sistema que protegi, cada vulnerabilidade que fechei, cada protocolo de segurança que implementei era uma barreira entre o atendimento ao paciente e o tipo de negligência que o Dr. Rosell representava. Outros hospitais me contrataram para auditar suas redes. O trabalho de consultoria era constante e bem remunerado. Mais importante ainda, estava prevenindo incidentes semelhantes em todo o sistema de saúde. 6 semanas atrás, meu software de segurança detectou uma tentativa não autorizada de mineração de criptomoedas em um hospital em Des Moines. Pessoa diferente, mesmo esquema. O administrador foi demitido imediatamente e o incidente relatado às autoridades federais. O caso do Dr. Rosell tornou-se um conto de advertência ensinado em cursos de ética médica e programas de administração de saúde. Os alunos aprenderam sobre a importância de manter a integridade absoluta nos sistemas médicos e as graves consequências de priorizar os lucros em detrimento da segurança do paciente. Terminei de revisar os relatórios de segurança, tranquei meu consultório e dirigi para casa por ruas conhecidas, pensando na diferença entre inovação e integridade. A verdadeira inovação na saúde significa encontrar maneiras melhores de salvar vidas. Todo o resto é apenas roubo com uma estratégia de marketing melhor.